Fala! Eita, tá bom, quebrou não. Aqui certinho, então vamos lá, agora deu tudo certo. Fala turma, bom demais? Nesse vídeo aqui você vai ver eu criando um desenho de fabricação, um desenho de uma coluna do zero, tá? Então se você tem dificuldade ou alguma dúvida ou quer apenas acompanhar na elaboração desse tipo de desenho, fica comigo aqui então até o final, legal? Então vamos lá para o meu escritório, roda a vinheta! E aí turma, bom demais? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Jota, sou engenheiro projetista de estruturas metálicas e se você não conhece esse canal, aqui eu faço diversos conteúdos de detalhamento de estruturas metálicas, tá? Ou seja, modelo 3D e desenhos de fabricação de estruturas metálicas, tá? Então, esse vídeo aqui, por exemplo, você vai ver eu criando do zero um desenho de conjunto de uma coluna. E se você não sabe o que é um desenho de conjunto, eu peço que você assista um vídeo, vou deixar aqui em cima no card. É só você assistir esse vídeo que você vai aprender o conceito do desenho de conjunto e volta aqui para assistir todo esse vídeo aqui. Legal? Agora, se você já sabe o que é um desenho de conjunto, fica comigo até o final desse vídeo, tá? E você, novamente, vai ser o verificador aqui do meu desenho, né? E vou fazer meu desenho aqui do zero e no final você vai comentar aqui embaixo, né? Vai fazer a sua crítica ou vai comentar alguma coisa que faltou nesse desenho, né? O que você faria de diferente. Então você vai verificar aqui os meus desenhos, legal? Então vamos lá para a tela do meu computador, bora lá? Então, turma, o desenho que nós vamos fazer aqui vai ser aquele mesmo conjunto que eu apresentei para vocês lá quando eu fui falar sobre desenho de conjunto, tá? Que foi essa coluna que fica aqui dentro do nosso projeto, né? Nós temos essa coluna aqui, deixa eu apresentá-la aqui de novo rapidinho para vocês. Tem uma chapa de base, né? Um perfil laminado, né? Tem a chapa de base e aqui em cima na coluna eu tenho esses enrijecedores aqui, tá? Dos dois lados da coluna. Aqui no topo também faceado com a minha coluna e tem também um single plate aqui do outro lado, né? Essa peça aqui, single plate, para poder receber a ligação aqui de uma outra viga, tá legal? E aproveitar aqui para poder apresentar esse projeto aqui para você que não conhece, é um projeto no qual eu ministro o curso do software Tecla Structures, tá? Se você quiser aprender a criar esse tipo de projeto, você vai criar esse projeto aqui do zero junto comigo, tá? Você vai fazer toda a modelagem 3D desse projeto, que é um projeto de grande porte, com diversos tipos de ligações, e também aprender a utilizar todas as ferramentas e criar esses desenhos de fabricação e montagem que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, se você quer ter mais informações sobre esse treinamento, clica aqui no link que está na descrição desse vídeo, legal? Então, vamos dar continuidade aqui e vamos iniciar logo o detalhamento aqui dessa coluna, certo? Vou abrir o desenho aqui então dessa coluna. Desse jeito que veio aqui, é do jeito que o Tecla é o programa que eu estou utilizando para fazer o detalhamento, tá? O Tecla ele criou esse desenho desse jeito aqui para mim. Eu vou carregar aqui as minhas configurações, tá? Eu vou deixar aqui a minha configuração, vai carregar aqui cores de layers e tudo mais. Cada empresa tem a sua configuração de layer, que a cor da layer representa a espessura das linhas, tá? Observa, por exemplo, que a geometria da minha peça ela tem uma linha mais espessa, né? E agora as linhas de cota aqui, olha para você ver aqui a simbologia de corte também já mais espessa também. Carreguei aqui as minhas configurações, eu vou deixar somente as vistas principais que vieram aqui, esses cortes que vieram, eu vou apagar para a gente começar do zero. Eu vou apagar todas essas informações que vieram também para a gente começar do zero, tá? Vou limpar essas informações aqui, 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 apagar aqui e aqui, certinho. Nós temos aqui essas três vistas aqui, eu tenho a minha vista frontal, que eu estou vendo no meu perfil, tá? Como se fosse nessa posição aqui. Deixa eu isolar a minha coluna lá para a gente conversar melhor toda vez que eu precisar de olhar aqui no modelo 3D, tá? A única coisa que não vai aparecer aqui é o parafuso. Vou apagar aqui e voltar. Vou deixar dessa forma aqui, tá? É como se a nossa vista estivesse desse jeito lá dentro, a vista principal. Vou abrir o desenho aqui novamente. Certinho? Olha lá, eu tenho minha base, minha coluna nesse posicionamento aqui. E eu tenho um enrijecedor que está tracejado, que está lá atrás, né, dessa vista. Eu tenho esses enrijecedores aqui e o single plate aqui. E as duas vistas aqui, que é a vista lateral esquerda e a vista lateral direita. A vista lateral esquerda é a representação dessa minha mesa aqui do perfil, essa mesa aqui, tá? Legal? E essa outra mesa aqui do lado direito já é a representação aqui dessa vista. Eu vou precisar dessas duas vistas aqui sim, né? Porque nós temos furos aqui nas duas mesas.
Se a gente olhar aqui na vista principal, aqui estão os furos em cada uma das mesas aqui. E nós temos o nosso single plate que está lá no meio do perfil. Ele não está nas mesas, né? Mas ele acaba representando aqui por causa da profundidade da vista, da visualização, tá? Então, esse single plate aqui e esse aqui eu vou estar ocultando aqui na minha vista, tá? Pedir para ocultar aqui no desenho, certo? Vou deixar somente o que está encostando nas mesas. Por exemplo, o meu enrijecedor encosta aqui na minha mesa, lateral esquerda, tá? Aqui em cima também esse enrijecedor encosta na lateral, então ele vai ser representado aqui somente os enrijecedores. Legal? Então, o detalhamento de uma coluna, ela tem prioridade de detalhar nesse sentido vertical, no sentido de montagem. Mas se a coluna for muito comprida e ela acabar comprometendo aqui na altura do meu formato, ela pode ser sim detalhada no sentido horizontal, tá? Nesse caso aqui ficou muito bom o tamanho aqui da minha coluna na escala de 1 para 10, né? Estou utilizando aqui um formato no tamanho A2, legal? Ó, só aproveitando aqui o formato, tá, pessoal? Inscreva no canal aí, tá? Vai ter muito conteúdo aí voltado para desenho ainda, tá? Além de outros assuntos bem interessantes referente às estruturas metálicas. Então, inscreva no canal, clica naquele sininho para receber essas notificações. Não percam esses conteúdos aí que são totalmente relevantes, legal? Vamos continuar aqui então. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar as cotas, né? Eu vou colocar minha cota do comprimento total, a altura total aqui da minha coluna. Deixa eu carregar a minha configuração de cota aqui. Show! A altura da minha coluna, 2,5 metros praticamente, né? 2,550 metros. Então eu tenho o comprimento total. Agora eu vou colocar aqui no sentido vertical ainda, tá? A espessura da chapa mais o comprimento do meu perfil principal. Show, né? Vamos deixar aqui, deixar mais afastado. E agora eu tenho aqui os enrijecedores, né? Estou colocando cota tudo que está agora ao decorrer do meu perfil, tá? Então eu vou colocar aqui uma cota lá do início do meu perfil, tá? Agora do início do perfil até onde que esbarra, no primeiro esbarro do meu enrijecedor, que é essa ponta aqui, até a face aqui no topo, né? Aqui é a face superior do outro enrijecedor que coincidiu com o topo da coluna. Então eu vou colocar aqui essa cota, tá? Legal. Agora já cotei os enrijecedores ao decorrer do perfil. Eu tenho esses furos aqui nas mesas, tá? Eu vou colocar as cotas dos furos aqui nas projeções, porém para facilitar lá na fabricação, é interessante colocar essa cota aqui, ó. Veja aqui, entre furos, nesse ponto que você pegou de cota aqui do enrijecedor, tá? Da mesma forma aqui para o lado de cá. Legal? Aqui estão as nossas cotas e agora eu vou colocar aqui as posições. Faltou aqui a minha linha de eixo do meu perfil. Vou até colocar nas outras duas vistas também a minha linha de eixo, tá? Deixa eu mover essa janela para o lado de cá. Então eu vou colocar aqui minha cota da altura total do meu perfil, né? A altura da seção do meu perfil é 203 e agora eu vou colocar uma cota aqui referente ao eixo, tá? 102 para cada lado. Vou aproveitar essa cota de largura aqui, de altura da seção do meu perfil e vou acrescentar também para esses furos aqui que estão na placa, aqui na chapa de base. Vou pegar meu rótulo aqui, o meu título dessa vista, vou centralizar e agora eu vou colocar as posições, tá? Aqui, ó, a chapa de base é a posição número 7, por exemplo, tá? Por exemplo, não, é a número 7. Aqui o meu perfil principal é a número 31. Legal? Enrijecedores. Eu selecionei com caixa aqui para pegar todos os objetos que estão um em frente ao outro. Aqui tem dois objetos, por isso que apareceu aqui, ó, número 16, AL, ambos os lados. Eu tenho um enrijecedor do lado de cá e um outro do outro lado do perfil. Olha lá no modelo 3D, eu tenho esse enrijecedor e atrás do meu perfil eu também tenho outro, olha ele aqui. Legal? Então, voltando aqui para o desenho, vamos posicionar aqui. Lá em cima também da mesma forma, eu tenho dos dois lados ali da alma do meu perfil, um enrijecedor de cada lado. E aqui eu tenho um single plate que está na vertical, né? O meu single plate aqui, ó, certo? Tem ele aqui. Então ele está aqui posicionado, ele não está centralizado no perfil, nós vamos ter que posicionar ele já já, tá? Deixa eu colocar essas cotas aqui também, do furo do lado direito. Deixa aqui. E aqui, para facilitar na fabricação, na leitura lá. Legal? Então, temos todas as informações aqui para a nossa vista principal e agora nós vamos para a vista lateral. O comprimento do perfil, o comprimento total do conjunto, nós já temos aqui na nossa vista principal. A gente coloca o máximo de informações na vista principal e agora aqui eu só vou colocar as informações necessárias que eu tenho nessa vista, que são os furos, tá? Então, lá do início do meu perfil, eu vou cotar aqui entre furos,
até chegar lá no final do meu perfil, certo? E agora no sentido horizontal do furo, tá? Entre furos referente ao eixo, ficou 50 milímetros ali para cada lado. E agora eu vou colocar posições e símbolos de furo. Essa cota aqui eu repito em todas as projeções que eu tenho, tá? Que é referente à linha de eixo, tá? Assim fica mais fácil saber com qual perfil a gente está trabalhando ali, tá? Então, essa posição número 23 era do single plate que estava aqui. Ele está ocultado, mas ele ainda acaba aparecendo na posição ali, eu só apaguei. A 16 são os enrijecedores. Aqui em cima também tem esses dois enrijecedores, certo? Então, a minha vista aqui está toda ok, né? A minha vista lateral esquerda. Agora, a lateral direita, a mesma informação que eu tenho lá de lá, eu vou colocar aqui, tá? A distância, peguei ponto errado. A distância aqui entre furos, no sentido vertical, e agora no sentido horizontal, tá? Vamos colocar agora as posições aqui. Aqui, aqui, o símbolo do furo, o diâmetro do furo que nós vamos ter que fazer nessa mesa aqui é um diâmetro de 21. Show demais. E agora lá embaixo aqui, ó, perfil principal número 31, minha chapa de base é a 7. A distância, essa cota aqui é interessante colocar lá na outra também, tá? E a distância aqui da largura da minha mesa referente ao eixo, tá? Vou aproximar uma vista da outra aqui. Vamos colocar aqui. Aqui também é a mesma coisa, tá? Legal? Agora eu vou fazer com que as minhas vistas fiquem alinhadas uma com a outra, tá? Então eu vou alinhar essas minhas vistas aqui, tá tudo alinhado uma com a outra. Eu vou pegar e vou organizar um lugar melhor aqui nesse meu formato. Legal. E agora eu vou começar a colocar as nossas vistas, os nossos cortes aqui da nossa coluna, tá? A gente sempre vai colocar as informações o máximo possível na vista principal, né? Então aqui na placa de base, na chapa de base, já vou mandar um corte aqui, olhando de cima para baixo, nessa profundidade aqui apenas que eu preciso enxergar, e vou colocar ela aqui em cima, tá? Então eu tenho aqui o meu perfil e a chapa de base. Eu tenho que posicionar essa minha chapa de base em relação ao perfil. No sentido vertical, entre furos, eu tenho 75 milímetros para cada lado referente ao eixo aqui da minha coluna. E no sentido horizontal, tá? Referente às mesas ali do perfil, veja, eu tenho 70 milímetros para lá e para cá. Então, a minha chapa de base está totalmente travada, né? Não consegue deslocar para mais nenhum lado se eu colocar essas dimensões, né? Deixa eu organizar aqui a simbologia de solda. A simbologia de solda ela já aparece aqui no software Tecla, tá? Se você colocar a solda lá no modelo 3D, é só você pedir para exibir aqui no seu detalhamento. Tá? Então, aqui tem um símbolo de furo, as posições estão aqui, a 31 do perfil principal e a 7 a chapa de base, e a solda. Tá? Essa simbologia de solda aqui, esse triângulo aqui, né? Vamos dizer, esse triângulo aqui é um tipo de filete comum. Eu vou estar criando um vídeo somente para falar os principais tipos de soldas que a gente utiliza nos projetos de estruturas metálicas, tá? Então, não esquece de clicar naquele sininho para poder receber as notificações aí dos próximos vídeos, legal? Então, a simbologia de solda aqui do filete comum, tudo certinho aqui, ou seja, um filete de 6 ambos os lados aqui, ou seja, eu vou fazer um filete de 6 milímetros aqui nessa face do meu perfil com a chapa de base e também vou soldar do outro lado dessa minha mesa, que seria aqui também, ó, 6. Quando eu falo que 6 ambos os lados aqui na alma da coluna, ou seja, eu vou soldar 6 onde que indicou na seta, fazer aqui um filete de 6, e também lá do outro lado dela, por isso que eu tenho filete de 6 ambos os lados. Se fosse para soldar só onde que eu indiquei na seta, seria somente a indicação daqui de baixo, não teria essa indicação daqui de cima. Legal? A princípio é isso, depois eu vou estar criando um vídeo só para falar sobre essas principais soldas que a gente utiliza. Então, o meu corte A está ok, só faltou aqui a escala aqui debaixo do meu rótulo. Eu vou colocar aqui rapidinho. Vamos colocar aqui, deixa eu ver se apareceu certinho. Já apareceu aqui a escala. E agora nós vamos criar o próximo corte. Vamos subindo aqui na coluna. E agora eu tenho o meu enrijecedor aqui, tá? Vamos olhar nesse sentido aqui de cima para baixo também, porque a gente vai ver o nosso enrijecedor na face da chapa do enrijecedor. Veja só, eu tenho aqui o enrijecedor, né? Eu não tenho nenhuma cota para colocar o posicionamento desse enrijecedor. O único posicionamento que eu tenho para colocar de enrijecedor é em qual
em qual parte, em qual localização que ele vai ser montado aqui na minha coluna, ao decorrer da minha coluna. Ou seja, eu falei que do início do meu perfil, ele vai estar montando a 2.182 milímetros, que seria dessa ponta aqui do meu enrijecedor, tá? Então, deixa eu tirar essa interferência aqui do meu símbolo de corte. Voltando aqui para o corte B. Então, aqui nessa face eu não tenho que colocar cota para poder amarrar, posicionar o enrijecedor. Apenas colocar o seu meio de conexão. Qual solda que vai utilizar do enrijecedor com o outro objeto que está sendo conectado, né? Então, não vou colocar cota, tá? Da mesma forma, serve para os outros enrijecedores, tá? Todos eles. O single plate eu já tenho que posicionar porque o single plate tem furo, né? Eu vou mostrar para vocês já já. Então, vamos lá. Enrijecedor, o que eu tenho que posicionar? Ó, eu vi que no modelo foi colocada uma solda errada, tá? Era para ser solda de 6 ambos os lados. Eu posso colocar uma solda manual, vou colocar uma solda manual aqui agora. Vou apagar essa solda que está errada e vou colocar uma solda manual aqui agora, tá? Deixa eu alterar o tamanho dela aqui que está diferente. E se todas as soldas for iguais, a gente pode combinar essa solda. Veja só, fica até mais organizado. Eu vou deixar aqui dessa forma. Posicionamento aqui, posicionamento não, né? A posição do meu enrijecedor é número 16, está aqui. A outra também é 16, eu vou deixar ela aqui. Essa solda aqui é do meu single plate, tá? Não vou deixar representando aqui, vou deixar em outra vista. Então aqui eu vou puxar para o lado de cá. Eu vou pegar essas duas aqui, vou combinar. E essa aqui eu vou passar para o lado de cá, tá? Um filete de 6 ambos os lados. Vou colocar aqui a posição desses itens para o lado de cá. E aqui estão as soldas aqui do nosso enrijecedor. Uma observação aqui, tá? Observe que os nossos enrijecedores é a posição número 16, os dois. E os dois estão sendo conectados com a peça número 31, né? Então eu não preciso ficar repetindo essas soldas aqui se desejar, tá? Se você colocar a montagem dela da posição 16 montando com a 31, apenas uma vez já basta, tá? Então todas as posições 16, ela vai ser montada dessa forma aqui, tá? Então, aqui não precisa representar a solda dessa posição número 16. E agora eu só vou colocar essa cota aqui, tá? Do eixo aqui, em relação aos furos nesse sentido aqui, só para encher mais a nossa vista aqui. E agora nós vamos reparar que a posição número 23, que é o nosso single plate, lembra que eu falei com vocês que ele não estava centralizado aqui com a minha coluna? Né? Ele não está centralizado, ele está deslocado aqui um pouco para a esquerda. Né? Então, quando eu tenho essa vista aqui olhando de cima, observe que eu tenho aqui, vamos colocar aqui a altura da seção do meu perfil, 203, certo? Normalmente a coluna, a referência dela é sempre pelo eixo do perfil da coluna, do perfil principal, porque é através do eixo que é a referência para poder fazer a montagem lá no campo. Então, se o camarada que está fabricando a peça pegar sempre a referência pelo eixo, vai ficar mais preciso ainda para a montagem lá no campo, tá? Então, se eu colocar uma cota aqui da altura da seção do meu perfil, referente ao eixo, eu tenho 102 milímetros para cada lado, arredondando, tá? Então, eu posso falar que o meu single plate, referente ao eixo, está deslocado para a esquerda 3 milímetros. Show, né? Então, o posicionamento dele nesse sentido horizontal, que agora ele está travado, né? E agora, e no sentido da altura do meu perfil? Eu sei que agora no sentido horizontal ele já está travado, 3 milímetros para a esquerda. Por que eu não coloquei esses 3 milímetros aqui de deslocado nessa vista? Porque minha peça está tracejada, tá? Não é recomendado colocar cotas em peças tracejadas, tá legal? Legal, então já tenho o meu corte A, eu tenho aqui meu corte B, e se eu for continuando aqui com minha coluna, lá no topo eu tenho esse enrijecedor que também é a posição número 16. Eu podia simplesmente colocar uma simbologia aqui, repetir e falar que é a mesma vista, tá? Falar que é a vista B. Porém, eu não posso fazer isso porque o meu enrijecedor ele está faceado aqui com a minha coluna lá no topo. Ele não tem espaço para colocar um filete de 6, ele vai ter uma solda de enchimento. Observe aqui em cima. Aqui dentro eu consigo colocar uma solda de 6 aqui, ó. Eu tenho espaço para colocar um filete. Aqui em cima eu não tenho nenhum apoio para a solda. Tá tudo faceado, então aqui o tipo de solda é diferente daquela outra que nós colocamos no corte B. Então, se ela é diferente, nós temos que criar uma nova vista, por mais que a visualização dessa vista seja idêntica, né? Vamos colocar essa vista lá em cima. Olha lá, a única coisa que muda
é que essa peça aqui ela está agora abaixo do enrijecedor, tá tracejada, mas isso não implicaria para repetir lá a simbologia, tá? Mas eu estou criando um novo corte exatamente por causa da solda. Ela tem uma simbologia diferente, é uma solda diferente daquela. Então, eu vou vir aqui, eu vou juntar essas 3 soldas aqui, que é o enchimento, onde que eu indiquei na seta, eu estou olhando de cima, né? Estou olhando de cima. Então, essa face que eu estou enxergando é enchimento. E debaixo dessa face aqui, eu já consigo colocar uma solda comum. Ou seja, indicado na seta, indiquei na seta, é o que está debaixo aqui, enchimento. E o que está acima dessa linha é a representação do outro lado dessa face que eu estava enxergando. Ou seja, em cima, enchimento, e debaixo vai ser um filete comum de 6. Legal? Então, vou posicionar aqui essas posições. Essa aqui é a solda do single plate, essa também. Vou estar representando no próximo corte. E aqui eu vou juntar essas duas aqui, tá? Vamos colocar aqui a simbologia para o lado de cá. Aqui eu vou mandar unificar a solda e colocar um posicionamento mais adequado para a leitura. Legal? Eu posso pegar essas cotas aqui e repetir ela aqui. Legal? Então nós temos aqui agora o nosso corte C também já feito. Legal? Agora nós temos o nosso próximo corte. Deixa eu posicionar o símbolo de corte aqui, que ficou muito próximo. Pegar aqui e alinhar horizontalmente rapidinho de novo. E agora nós temos que fazer um corte aqui na face do nosso single plate, né? Ou seja, eu vou vir aqui, ó, da direita para a esquerda, ó, exatamente nesse sentido aqui da seta. Olha lá, tá? Vou colocar aqui, vou apagar essas informações que vieram, tá? Observe que aqui o nosso perfil, a nossa coluna, tá? Se eu mandar exibir a posição, é a número 31. Deixa eu esticar um pouco mais essa vista. E aqui eu estou enxergando apenas a espessura da alma do perfil, tá? Vou colocar uma ruptura aqui no final, só para interromper aqui o comprimento da minha coluna. Então, se você observar a profundidade da visualização, eu não cheguei a representar a mesa do perfil. Olha lá, se eu representar a mesa aparece, só que acaba atrapalhando aqui na minha visualização. Então, eu deixo apenas a alma do perfil aqui nessa situação, tá? Legal, então aqui a simbologia já está posicionada certinho. Já tenho aqui a posição número 31, vou colocar a linha de eixo dele aqui, que é o eixo da minha coluna. E agora eu vou colocar ali o single plate, né, referente ao topo aqui da minha coluna, tá 75, referente ao topo da coluna. E agora nesse sentido aqui tá a 147. Agora sim eu posso vir cá e colocar as simbologias. Legal? Olha lá. Colocar aqui as posições nos seus lugares aqui. E agora eu tenho que colocar o meio de conexão do meu single plate com os elementos que ele está encostando, ou seja, está encostando com os enrijecedores, eu tenho que colocar essa solda aqui e também tenho que colocar o single plate soldando na alma da coluna, né? Vamos olhar lá? Olha lá, eu tenho uma solda aqui com o enrijecedor, o single plate com a alma da coluna e lá em cima também com o outro enrijecedor, tá? Vamos exibir essa solda aqui, mandar exibir essa solda aqui e agora nós vamos unificar aqui, que é a mesma solda. Vou deixar aqui embaixo. O restante da solda já não me interessa, que eu já coloquei nos outros lugares. Então, para a montagem do meu single plate já está aqui, né? Ele está montando entre esses dois enrijecedores e o posicionamento dele está aqui. Legal? E o meio de conexão também já foi colocado. Então, aqui eu já tenho todas as informações para poder fabricar esse conjunto. E agora eu tenho mais uma informação aqui para poder finalizar aqui na fabricação desse conjunto, tá? Mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, tá? Não esquece de se inscrever no canal, clicar naquele sininho para poder receber os meus próximos vídeos. Eu estou com muito conteúdo relevante aqui para mostrar para vocês, tá? Clica naquele sininho para receber as notificações, legal? E a informação aqui que está faltando para finalizar com a fabricação desse conjunto é saber as informações de fabricação de cada peça aqui secundária. Aqui eu tenho as informações de conjunto, montar uma peça com a outra. Para poder fabricar essa peça aqui, por exemplo, a chapa de base, eu não tenho um comprimento total, eu não tenho a distância do furo até a borda, né? Eu tenho aqui apenas o posicionamento de montagem dela. E agora, para poder fazer
o desenho de fabricação dessa peça número 7, por exemplo, existem duas formas, tá? que existem em empresas. A primeira forma, qual que eu já expliquei lá no desenho de conjunto, é fazer os desenhos de croquis aqui dentro mesmo do próprio formato de conjunto, né? Eu vou fazer aqui detalhe da posição 7, detalhe da posição 16 e detalhe da posição 23. Né? Então, vou fazer 3 vistas aqui que são para as peças secundárias e colocar aqui dentro desse formato. E o outro meio é fazer um desenho individual para cada peça. Cada desenho ter o seu desenho já construído. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, tá? Se fosse fazer um desenho individual. Deixa eu pegar uma captura de tela aqui. Veja só, aqui aquela posição do meu single plate. Foi feito um desenho somente para essa posição. Tá? Então, existem essas duas formas. Você tem que conversar diretamente lá com o seu cliente, qual que é a forma que eles utilizam lá no processo de fabricação. Tá legal? Nesse caso aqui, eu vou deixar os croquis aqui dentro desse formato. Então, vamos detalhar esses croquis aqui rapidinho. Então, vou selecionar as peças que eu quero criar os desenhos dela e vou mandar criar aqui dentro do meu desenho, tá? Legal. O Tecla já cria aqui para mim automaticamente essas posições aqui, só que eu tenho que apagar as vistas que eu não quero, tá? Ele cria aqui diversas vistas. Por exemplo, essa aqui eu não vou querer. Eu vou criar apenas essa vista aqui para essa posição. Deixa eu limpar essas informações aqui. Aqui só vou precisar dessa vista aqui para a posição número 16. E aqui eu vou precisar apenas dessa vista aqui para a posição número 7, tá? Então vamos lá, vamos organizar aqui rapidinho, apagar aqui as informações e começar do zero aqui com vocês. Eu vou apagar esses títulos que estão aqui embaixo. E agora vamos colocar um outro título aqui, que é para falar que é um detalhe da posição, tá? Então vou carregar aqui para falar que essa vista aqui é o detalhe da posição. E assim eu vou colocar para as outras aqui também, tá? Então vamos deixar aqui. E agora eu vou colocar as informações de fabricação. Por exemplo, aqui, eu vou colocar aqui o comprimento total, aqui o recorte que eu tive nessa extremidade, aqui também da mesma forma, tá? E agora aqui eu vou colocar a distância entre furos em relação à largura da minha chapa. E agora no sentido vertical, a altura total dessa minha chapa. E agora em relação ao furo aqui, a borda, 35, tá? Agora aqui eu tenho esses raios aqui, ó, tem esse raio de cá, esse raio daqui, esse e esse, né? Se eu olhar aqui na nota do meu desenho, aqui fala que recortes de canto reto é 15 por 15 ou então raio de 20. Se for raio de 20 aqui, eu não vou precisar de colocar a cota, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, e for raio de 20, eu não preciso colocar a cota aqui, tá? A própria nota já me diz que não precisa, né? Se eu tiver muitos raios aqui, isso já me economiza muito tempo em não ter que ficar colocando todos esses raios. Agora que já é um raio de 10, então aqui nós já temos que colocar essa informação aqui. Se a gente não colocar, ele vai colocar lá um raio de 20 no lugar do raio de 10. Beleza? Aqui a posição não precisa, somente o diâmetro do furo. Legal, aqui está tudo ok. Aqui é raio de 20 também? É sim. Então todos os raios aqui foram determinados raio de 20, né, para essas situações de canto aqui, tá? Então aqui 178 por 98 para a posição número 16. Deixa eu posicionar. E agora a nossa chapa de base aqui. A largura total, comprimento total e agora a distância entre furos aqui, né? 40 de borda aqui nesse sentido e nesse outro sentido aqui também tem 40 de borda. E o diâmetro do parafuso, que é um diâmetro, de parafuso não, o diâmetro do furo, que é um diâmetro de 35. Então eu vou pegar essas posições aqui e organizar aqui dentro do meu desenho, tá? Vamos deixar aqui. Pronto. Então aqui eu estou com o detalhamento completo aqui da minha coluna, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Eu só não vou colocar aqui marcação de face, tá? Vai ser o assunto para o próximo vídeo aqui que eu vou estar colocando para vocês. Marcação de face, só para dar uma prévia aqui. Nossa coluna ela tem 4 faces, né? Se eu for lá no modelo 3D, nós temos 4 faces aqui. Eu tenho essa face aqui do meu perfil, essa face aqui da alma do meu perfil, essa outra face da mesa do meu perfil e essa outra face aqui da alma do meu perfil. Então eu tenho essas 4 faces. Eu tenho que marcar em uma dessas 4 faces qual que é o norte de montagem desse conjunto, tá? Eu vou fabricar esse conjunto, mas quando eu chegar lá no campo para poder montar, qual que é a rotação que eu tenho que utilizar para poder fazer essa montagem lá no campo? Essa montagem ela é através da marcação de face
que vai ficar um assunto para o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Eu vou deixar outros vídeos aqui como recomendação para você continuar a maratona assistindo e aprendendo cada vez mais sobre detalhamento de estruturas metálicas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui para os seus amigos, tá? É um conteúdo totalmente relevante e eu acredito que esteja engrandecendo muitos de vocês. Não esqueça do meu treinamento completo. Clica no link aqui na descrição para ter todas as informações. Então eu te vejo lá nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.